Deuteronômio capítulo 18, verso 22. Deuteronômio 18, vamos ler o 21 e 22. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Grande Pai, nós pedimos que o Senhor vivifique esta palavra em nosso coração, porque nós conhecemos estes sinais proféticos que o Senhor tem manifestado nos últimos dias, quando o seu profeta esteve na terra. Viemos aqui no final, mas reconhecemos desde 50 anos atrás o que o Senhor tem manifestado. Por isso pedimos que o Senhor nos auxilie mais uma vez, para a glória do seu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Profecias do Senhor Jesus Cristo. Sempre temos comentado o que os profetas falaram, profetizaram a respeito do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre o que o Senhor Jesus Cristo profetizou a respeito dos últimos dias. Porque saber do Antigo Testamento, que são profecias que vieram a cumprir no Novo Testamento, é bom, mas devemos reconhecer as profecias do Novo Testamento que veio cumprir no final dos tempos. Eu quero tomar a mensagem, a carta áudio do irmão Brana ao irmão Liveio, a partir do parágrafo 22, para a nossa meditação. Bom, o que nós lemos aqui, se um profeta, você quer saber se ele é profeta falso ou verdadeiro, se ele falar e aquilo não cumprir, então não dê crédito à sua palavra, não tema o que ele disse. Então eu quero hoje me firmar nisto, porque o que o Senhor Jesus Cristo disse foi palavras proféticas. Foi quando ele estava na terra com o ministério de Filho do Homem. E Filho do Homem é um profeta. Está esclarecido aqui, 22 da carta áudio. Agora, e outra coisa, se você observar, Grã tem 6 letras.
Abraão tem 7 letras, e assim é Bram, 7 letras. Agora, se isto servir a você para aquela conclusão, pode ser uma coisa boa. Agora, irmão Lee, aqui está outra coisa que eu gostaria de inserir para você. Você pode querer usá-lo em algum do seu material. Você observou que Jesus veio no nome de 3 filhos? Vê? Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Agora, quando ele chegou aqui primeiro, ele veio no nome do Filho do Homem. E o Filho do Homem, na Bíblia, significa um profeta. Isto cumprirá a Escritura, porque ele era para ser um profeta. Moisés disse em Deuteronômio, eu creio 18:5, ou em algum lugar próximo ali, que o Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de ti. Portanto, as Escrituras não podem se contradizer. Assim ele tinha que vir como filho do homem. Parágrafo 23, carta áudio do irmão Bram ao irmão Liveio. Encontramos em Ezequiel, no capítulo 2, e o verso 1, creio que é isto, que ele mesmo, Jeová, chamou Ezequiel de filho do homem. É uma das coisas que as pessoas têm que prestar atenção. Se chamar o irmão Bram de filho do homem, ele diz, não, eu sou um filho do homem. Por que não o filho do homem? Porque o filho do homem era Jesus Cristo. Mas lá atrás, antes de Jesus Cristo manifestar, o próprio Jeová chamou Ezequiel de filho do homem, e não de um filho do homem. Irmão Branham sabia, pelas controvérsias das interpretações que existiam em seu dia, ele procurava separar bem ele de Jesus. O filho do homem é Jesus Cristo. Eu sou um filho do homem. Então, isto estava revelando que ele era um profeta, naquele dia, um profeta. Mas pela própria Escritura, de toda forma, um profeta é o filho do homem. O filho do homem é Deus numa carne. E outros profetas foram referidos como filho do homem, assim para tornar as Escrituras perfeitas. Ele tinha que vir como profeta, filho do homem. E agora descobrimos que através das eras da igreja, ele tem sido filho de Deus. Você sabe que no tempo dele havia discussões, porque ele mostrava que ele era um profeta, que era filho do homem, mas dizia que era filho de Deus. Vocês podem ver que as maiores vezes que eles procuravam persegui-lo, não era tanto por filho do homem, mas porque tu diz ser filho de Deus. Por quê? Porque filho do homem está na Escritura, de que ele seria um profeta. Mas filho de Deus, já era difícil para eles entender que Jesus fosse filho de Deus e que pelo menos Deus tivesse um filho. Na cabeça de um judeu não entrava isto, Deus ter um filho, porque um judeu iria pensar igual um trinitariano, mesmo que quando o irmão Branham conversou com o rabino tinha revelação. O irmão Branham perguntou para ele, o que será o Messias? Ele disse, será Deus. Então, o que Jesus Cristo fez que não provou ser o Messias? O que faltou em sua profecia? E aquele judeu chegava até a chorar e diz, mas eu não posso falar isto ao meu povo. Essas coisas que nós pregamos hoje, quando você fala em 7 trovões revelados, 7 selos revelados, 7º selo revelado, 7 trovões revelados, novo nome revelado, tem gente que para, também é certo, mas eu não posso falar isso. Tem muitos pregadores que têm dito isto,
mas eu não posso falar isto ao povo. Eles estão vendidos a uma denominação. Eles deveriam revelar isto para o povo, se pelo menos eles vissem isto. Mas como aquele judeu, aquele rabino não podia falar para o seu povo, os pregadores também não podem falar estas revelações, mas que já foram cumpridas, foram. Ainda nem entrei nas profecias de Jesus Cristo. Estou apenas lendo aqui, que depois eu quero trabalhar com a Escritura. Como Deus é Espírito, Ele está no Espírito Santo, Filho de Deus para as igrejas. Então você vê, Ele veio como Filho do homem. Quando aquela mulher sirofenícia o chamou de Senhor, Ele atendeu, certo? Se chamar de Senhor, tudo bem, mas se gritar Filho de Davi e a pessoa é gentia, Ele não respondia. O cego Bartimeu chamou, ele respondeu. Então, a pessoa tem que saber chamá-lo no seu dia da revelação. Eles não souberam chamar. Quando não sabiam chamar, ele não respondia. Quando chamava da forma certa, ele então respondia, curava, abençoava aquela pessoa. Mas, se não chamava certo, é como se você chamar Brana de Jesus Cristo, certo? Não tem jeito de te responder, é errado. Mas quando você está falando do novo nome, o novo nome não é de Brana, o novo nome na Escritura é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Isso foi Ele quem disse que aconteceria. Então, aí Ele pode te responder. O novo nome é do Senhor Jesus Cristo, não é Brana é Jesus, aí está errado. Se você chamar assim, Ele não pode te atender, certo? Para te atender, você tem que fazer a oração certa. Isto aconteceu no tempo de Jesus, aconteceu no tempo do irmão Brana, e hoje nós estamos sendo bem informados. A nossa forma de oração. Se você vai fazer uma oração, pedir uma cura divina para um nome de revelação, como que Ele pode te atender? Como você vai pedir graça para uma mensagem de lei? Moisés é a lei. Aí a própria Bíblia, o próprio Jesus informa isso. A graça e a verdade nos veio através de Jesus Cristo. Mas a lei veio através de Moisés. Então você não pode inverter a mensagem da hora. Aquilo que Deus está fazendo agora. Era como você chamar João de sétimo anjo. Está errado. Por quê? Porque João não é o sétimo anjo. Mas o sétimo anjo tem uma mensagem de revelar todas as coisas. Mas o João não tem. O João tem a mensagem de comer as coisas reveladas. E este é o nosso objetivo. Por isso, devemos até orar certo, chamar Deus certo. Por isso, você vai fazer uma oração em nome de Brana, como que Ele pode te responder? Você, mas eu fui curado. Eu não duvido. Porque o povo vai na Aparecida do Norte e pede para Aparecida, são curados. E quem é que curou eles? Não foi Aparecida, foi Deus. Agora, Deus vai ver que você não é um ignorante como o católico é. Você é diferente, você tem mais luz. Como você pode fazer uma oração num nome, quando aquele nome é para outra coisa? Como eu posso pedir cura para nome Brana, quando o nome Brana é para 7 trovões, o nome Brana é para fé de rapto? Você tem que entender, ter inteligência para fazer sua oração. Então, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero a minha cura, eu quero o meu perdão, eu quero minha salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu sei que a revelação dos trovões, eu tenho que falar, está em nome de Brana. O novo nome é Brana. Jesus revelou os trovões, não com o nome Jesus. Mas depois que ele subiu,
com novo nome e desceu. Quando ele desceu com o novo nome em Apocalipse 10:1, aí ele revela os 7 trovões. Então os 7 trovões está mostrando 7 letras, BRANHAM. Já está mostrando novo nome. Então você tem novo nome para trovões, para a fé de rapto. Você vai nas mensagens, principalmente as mensagens perto dos selos, nos selos, após selos, e você vai ver isto, que é desta forma. Quando o Filho do Homem for revelado, revelando a si mesmo como Filho do Homem, outra vez, não Filho de Deus. Filho de Deus era o Espírito Santo, e eles ofenderam-no na igreja, colocaram-no para fora, e colocaram o Espírito Santo para fora de suas organizações e denominações. E quando foi que eles colocaram o Espírito Santo fora? O Filho fora, não o Filho do Homem, o Filho de Deus. Eles colocaram fora, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Exatamente na era de Laodiceia, quando está terminando a era de Filho de Deus. Certo? Filho de Deus, Filho do Homem, era Deus em Cristo, em carne. Filho de Deus é Cristo na igreja, em Espírito Santo. Aí ele diz que voltaria, porque aí vamos entrar nas profecias, que não são profecias da igreja católica, não são profecias de Nostradamus, não são profecias de grandes pregadores e grandes espíritas lá atrás, não, são profecias do Senhor Jesus Cristo. Eu creio na vinda de um profeta, porque não são profecias de outros homens, são profecias do próprio Deus, quando estava como Filho do Homem, profetizando. Ele era o Filho do Homem, Jesus Cristo, profetizando que viria Filho do Homem. Amém. Deixa eu terminar esse parágrafo. E lá está ele fora da igreja, em Apocalipse 3, na era de Laodiceia. O Filho de Deus tem sido colocado para fora. E agora se revelará a si próprio de volta como Filho do Homem. Quando ele é rejeitado, em Apocalipse 3:20, na era de Laodiceia, o Espírito Santo é rejeitado. Olha, nunca o Espírito Santo foi posto fora. Você pode ir na primeira era, segunda era, até na sexta era. O Espírito Santo está ali no meio, tem problema, tem dificuldade. Tinha igreja que era até o trono de Satanás, e o Espírito Santo estava lá no meio. Mas na era de Laodiceia, eles colocaram o Espírito Santo fora. Apocalipse 3:20. Então, quando eles colocaram o Espírito Santo fora, eles pensam agora, terminou o ofício de Deus, ele volta a repetir o ofício de Filho do Homem outra vez, quando foi posto fora. Isso daí combina com a mensagem do profeta, hoje tem se cumprido essa escritura 108, que ele mostra que ele manifesta como Filho do Homem, quando terminada a era de Laodiceia. É tão claro, a festa das trombetas, 205, 206, ele diz, quando terminada a era de Laodiceia, a noiva conhecerá o mistério dos 7 selos. Ela só conheceria os mistérios quando terminada a era. E aí Deus estaria na terra outra vez, como Filho do Homem. Você tem algumas boas palavras sobre isto, já no seu manuscrito aqui, ele está falando do irmão Oliveira. Agora, no milênio, ele será filho de Davi. Filho de Davi, porque ele assentará no trono do seu pai, Davi. Isto é no milênio. Eu quero ler agora o parágrafo 26 desta mensagem, a carta áudio do irmão Brão e irmão Oliveira. Agora, no último dia, isso tem que voltar outra vez para a palavra da promessa. Veja, na era da igreja não há muitos profetas, somente reformadores. Você tem Paulo profeta e Brana profeta.
São 2 profetas. E no meio você tem 5 mensageiros. Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley. Mas você tem Paulo e Brana como profetas. Então não tem muitos profetas. Por isso, no tempo de Paulo, a mensagem era original. Os mensageiros já não tomaram a mensagem mais original. Por quê? Porque aqui ela já vai decaindo. Nas eras da igreja, ela começa a decair. A mensagem é como uma semente. Ela vai para a terra. E ela tinha que brotar. Aí brotou com Lutero. Cresceu com Wesley. Floresceu com os pentecostais. E logo os pentecostais se tornaram a casca e o grão estava lá dentro. E o grão tinha que sair dali. E aí é o Filho do Homem. Esta é a manifestação do Filho do Homem. Quando a mensagem sai da casca. Quem fica na casca são os pentecostais. Muita gente está na casca da mensagem. Você sabe que é novo nome? É grão. 7 trovões é grão. 7º selo é grão. O 7º selo chama brana. Certo? Os 7 trovões é brana. É 7. O novo nome é brana. É 7. Isso é semente. Mas o que comportou tudo isso? A casca. Primeira e segunda etapa. Cobriu aquilo. Mas agora a semente saiu fora. A semente apareceu. A semente brotou. A semente nasceu. A semente cresceu. Nós temos um estágio dessa semente desde antes do ano 2000. Da semente nascendo, crescendo. A semente agora está madura. Esse é o tempo da semente madura. Assim como brana foi a semente dentro da casca pentecostal, João, a noiva eleita, é a semente dentro da casca da mensagem. Primeira e segunda etapa é a casca da mensagem. O grão sai dali de dentro. O grão não vai sair mais do pentecostalismo. Alguns só que saem de lá. Que vem até do catolicismo. Eles ouvem a palavra e têm revelação, mas o grão está saindo fora da casca. E a casca que acoberta o grão, que acoberta, que tampa, que não deixa você ver o grão, é a primeira e segunda etapa, que tampa o grão. Mas as mensagens do último dia, de 2000 para cá, bateu na casca, a casca da mensagem. Alguém diz, mas daí você não encontra na mensagem do profeta. Mas quando o irmão Brana falou da casca pentecostal, você não encontrava na Bíblia também. Você tinha que crer na mensagem dele. Você vai crer na mensagem dele. Então, a mensagem do profeta acabou formando a casca. E dentro da casca gerou aquele pólen que gerou o grão. Que sou eu, você. É o grão. Alguém, nós vamos falar que somos nós? Não, isso aqui é revelado. É o grão. O grão saiu da casca. Nós não saímos da casca pentecostal com William Branham. Agora nós saímos da casca da primeira e segunda etapa da mensagem do profeta. Saímos dali para poder crer nesta mensagem, para você poder ver esta manifestação e ver as profecias cumpridas agora, que quem profetizou foi o Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu vou falar agora, daqui para frente, todos os versículos que eu falar, você conhece de cor. Mas eu vou falá-los, vou ler, porque isso faz bem. Você quer ver? Olha isso daqui. É tremendo. Veja, na era da igreja não há muitos profetas, somente reformadores. Porém, você nunca verá isto nas eras da igreja em lugar nenhum, senão apenas os reformadores. E assim por diante.
que vem pela revelação. Porém, é o parágrafo 26 da carta áudio. Porém, quando todos aqueles mistérios dos 7 trovões se tornarem conhecidos, ele tem que vir novamente como filho do homem. Quando os 7 trovões, você viu os 7 trovões conhecidos? Era Deus, filho do homem. Ele tinha que vir outra vez como filho do homem. Então, se como filho do homem lá atrás era o nome de Deus, Jesus, 5 letras, graça, fight, que é fé em inglês, agora você tem o 7. Quando chegou neste tempo final, quando Deus vem e cumpre a sua palavra outra vez e revela os 7 trovões, e esses 7 trovões se tornaram conhecidos, ele tem que vir novamente como filho do homem. É isso que foi o ministério do irmão Brana. Os 7 trovões foram revelados, era o filho do homem. Como chamava o filho do homem? Jesus Cristo. Mas agora ele estava revelando o ministério do filho do homem, que filho de Deus já tinha passado nas eras, rejeitado em Laodiceia. Agora ele era filho do homem, em Brana, com novo nome. O povo não dá para ver isso, mas o eleito enxerga isso claramente. E enxerga ele descendo do céu, em Apocalipse 10:1, e ele vem como um anjo forte. É um segredo, é um mistério. Mas você tem que ver o mistério revelado quando ele chega na terra. Você pode ter problema com ele no céu, com ele na nuvem, mas a hora que ele pisa no mar e na terra, você deve identificá-lo. Amém? Aleluia. Aquele é o mesmo Espírito, olha aqui. Quando faz conhecido os 7 trovões, ele tem que vir novamente como filho do homem. Aquele é o mesmo Espírito de volta em carne humana, perfeitamente igual a Sodoma, quando Deus foi manifestado em um ser humano. É a mesma coisa, o que aconteceu lá atrás no tempo de Abraão, de Ló, aconteceu aqui nos Estados Unidos, cumprindo profecias. Agora, quem profetizou? Tem coisa que eu não quero deixar para trás. Quem profetizou todas essas profecias que nós temos foi o Senhor Jesus. Mateus 17:11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Era uma profecia. Jesus falando, os escribas perguntando, os discípulos perguntando e dizendo, por que eles dizem que é mistério que Elias venha primeiro? Jesus respondeu. A profecia aqui é de Jesus. Em verdade, Elias virá primeiro. O que ele estava querendo dizer com isso? Virá primeiro. O que estava acontecendo aqui era a transfiguração, o monte da transfiguração. Era Moisés e Elias, que vem na grande tribulação. E logo eles, ao descer do monte, Jesus ainda fala para eles, vocês não contam essa visão para ninguém. O irmão Brana pegou esta fita e disse assim, ó, parágrafo 27, carta áudio do irmão Brana, irmão Oliveira. Agora, lembre-se, destrua essa fita, apague-a, ou envia de volta a mim. Vê, estou falando a você somente algumas coisas que você pode extrair para a sua conclusão. Manda isso de volta. Olha, o próprio Jesus também lá dizendo assim, olha, não conta para ninguém a visão, não. Vocês estão entendendo? Não conta para ninguém a visão, está no verso 9, 17, 9 de Mateus. A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Quer dizer, espera eu morrer primeiro, ressuscitar. Aí depois vocês contam. Mas não conta para ninguém agora não. Eram coisas das pessoas ter dificuldade para receber a palavra.
Assim o Senhor Jesus vem. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro. Eu queria chamar a atenção de pessoas, porque quando você encontra verdadeiramente um estudado, um teólogo formado, estudado, ele é conhecido como doutor. Você deve respeitá-lo como doutor, certo? Ele é um doutor na palavra, ele é um doutor na interpretação, ele é um doutor naquilo que ele conhece. Você deve respeitá-lo. Mas eu queria chamar a atenção do doutor, numa hora desta. Qualquer doutor, na mensagem, para ver o sentido da palavra, é que eu, que tenho quarta série primária, eu sei isso aqui, ó. E Jesus respondendo disse: em verdade Elias virá. Isso aqui qualquer pessoa que foi no grupo um pouquinho sabe. Elias virá. Qualquer um sabia que não era João Batista, porque João Batista já tinha morrido no capítulo 10 de Mateus. E agora foi escrito aqui no capítulo 17, quando estas coisas acontecem, e cronologicamente a Bíblia está escrita certa. Até nisso você tem que ver. Nós estamos aonde na Bíblia? Na última folha. A esposa hoje está na última página da Bíblia. Apocalipse 22, 17 e 18. A última página. Os últimos versículos da Bíblia. Cronologicamente a Bíblia está certa. Ela está escrita certa. Então, para um doutor em divindade, deveria saber disso. Em verdade, Elias virá primeiro. Você pega um doutor pentecostal, um doutor batista, que é um doutor em divindade. E ele diz: não, isso aqui foi João Batista. E briga com você, e discute com você. Você quer ver como é que foi João Batista? Mas digo-vos que Elias já veio. Mas isso aqui eu sei que foi João Batista. Eu quero que você me responda o que ele está dizendo: Elias virá. Você tem que ver o verbo no lugar certo. Elias virá. Já veio, eu sei que foi João Batista, que é passado. Mas virá. Você tem que saber que é uma profecia para o futuro. E quem profetizou foi Jesus Cristo. Elias virá primeiro. Eles estavam perguntando para Jesus: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Os escribas sabiam que Elias tinha que vir primeiro. Aí Jesus falou para eles: Elias virá primeiro. Agora, primeiro do que quem? Primeiro do que Moisés aqui, que ainda vai vir Moisés. Primeiro do que Elias, que vai vir aí Elias ainda para os judeus. Elias virá primeiro. Jesus estava profetizando a vinda do quarto Elias, quando já tinha cumprido 3 Elias. Ele estava profetizando a vinda do quarto Elias e mostrando que o 5º Elias, com Moisés, está junto em Mateus 17, aqui, no Monte da Transfiguração. Porque ali apareceu para judeu, Moisés e Elias. Isso é para judeu, mas quando eles descem do monte, não é para judeu, é para o gentio. Por isso ele revela, isso Elias virá primeiro. Era o nosso Elias, era o William Branham, era o ministério que nós já conhecemos. Então eu quero falar tanto da profecia de Jesus Cristo, como o cumprimento dessa profecia. Que se não tivesse cumprido, Jesus também era falso. O que nós lemos lá? Se um profeta fala e aquilo não cumpre, não dê valor nas suas palavras, não crê nas suas palavras. E quem foi que falou isso aqui? Foi Jesus Cristo. Cumpriu ou não? Levou 2 milênios. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que isso também já é passado. Elias não vai vir mais, já veio. E tem gente ainda que está crendo, Elias virá, que é o irmão Branham, e não vem mais. Não tem profecia de Jesus Cristo para apoiar essa doutrina de que William Branham vai voltar. Mas de que William Branham foi o Elias, profetizado em Mateus 17, verso 11, já se cumpriu.
esta palavra. Amém? Não posso ficar somente nisso, né? Não posso. Mas ele profetizou que viria o Filho do Homem. Agora, quem profetizou foi Jesus Cristo. Eu creio nesta mensagem e a prego, porque quem profetizou, o dono da profecia, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele não mente. Demorou 2000 anos, mas cumpriu. Ele não disse quando ia cumprir, mas cumpriu. Ele nos diz o tempo, o caráter das pessoas, a manifestação do pecado. Quando vocês virem isto, então vocês saibam que aí tem o Filho do Homem. Outra profecia aqui, do Senhor Jesus. É tudo conhecido. Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, Jesus profetizando, assim será. Jesus era o Filho do Homem, e ele estava profetizando para frente, assim será também nos dias do Filho do Homem. Era uma profecia para frente, para o futuro. E as pessoas não veem isto. Isso daqui não falha, filho, isso já cumpriu. Assim, naqueles dias comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Nós temos 2 sinais proféticos cumpridos no tempo do irmão Brana. Dias de Noé, casamento, divórcio; dias de Ló, homossexualismo. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Outro sinal. Este sinal é que nesses dias de Ló, de Noé e de Abraão, que são 3 personagens que você deve olhar. Se você ver apenas Ló e Noé, falta o cumprimento da profecia. Falta o Filho do Homem. Você tem que ver lá atrás Abraão, como você tem que ver aqui, no entardecer, Bran. É tão fácil, né? Deus vem operando, operou em Abraão, chegou no final e tirou o ar. Deus tirou o ar, o pai do irmão Brana colocou um H. Só no nome do irmão Brana. Esse é o trabalho de Deus. Você tem que ver, é a maneira de Deus operar. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aí eu sei que a pessoa está perguntando assim, mas cadê o fogo? Eu não estou esperando. Espera nós sair primeiro. Você está preocupado com o fogo? Assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, e que nos dias de Ló o fogo caiu, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então já aconteceu tudo isso, até o ministério do Filho do Homem já aconteceu depois dos dias de Noé e dos dias de Ló. Isso foram profecias do Senhor Jesus Cristo que estaria cumprindo nesse tempo final. Quando você vê a coisa toda virada, o mundo virado, homem parecendo mulher e mulher parecendo homem, e vamos falar claro, e que a coisa pode acontecer na nossa casa, um filho nosso virar a mão, uma filha nossa colocar um cinturão. Pá, pá. Quando você vê estas coisas, você simplesmente sabe que é o cumprimento das Escrituras. Nós não temos que lutar contra o erro destas pessoas, isto é com elas. A opção de vida delas, a opção sexual delas, é problema delas, mas que está na Bíblia que elas não teriam capacidade nem de permanecer no seu sexo normal.
optariam por outro sexo. Está na Bíblia. Você não pode lutar contra eles, deixa eles escolherem. Eles não têm capacidade. Oh, mas eu conheço, são gente inteligente. Sim, mas não tem inteligência do principal, que é Deus, que é a palavra, que é a revelação. Porque não conhece o ministério do Filho do Homem. Nesse tempo, quando estas coisas, esta semente está cruzada, mulher parecendo homem, homem parecendo mulher, e vivendo cada um com naturezas opostas, nós temos também na terra um ministério do Filho do Homem, profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, que aconteceria nesse tempo. Então aconteceu nesse tempo que os Estados Unidos estava cheio. Sodoma e Gomorra estava ali mesmo, nos Estados Unidos. Dias de Noé, casamento, divórcio, estava lá. Agora está aqui. Agora está no Brasil. Levou 50 anos proliferando tudo isso. E esta semente, no Brasil também. Mas você tem que saber que não só tem os dias de Noé, casamento, divórcio, os dias de Ló, homossexualismo. Tem os dias do Filho do Homem também. Nós estamos aqui desfrutando desta profecia do Senhor Jesus Cristo, que teríamos nesse tempo o ministério do Filho do Homem. Amém? Tem mais alguma coisa aqui que é bom eu ler para vocês? Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Agora vocês notam bem quando isso aqui vai acontecer, se vai ser na hora do arrebatamento. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. É conhecer isso também. Quando é isto? Onde está o corpo? O que é o corpo? O corpo é a palavra manifestada no dia para você comer. Você sabe, você come uma palavra morta. Ela tem que morrer para produzir vida. Jesus teve que morrer para nos dar vida. A vida eterna que você tem, Jesus teve que morrer para você poder ter vida eterna. Para você comer uma palavra, ela tem que morrer. Aí você come. Para você comer alface, ela tem que morrer. Para você comer do gado, ele tem que morrer. Para você comer das aves, elas têm que morrerem. Ou você come vivo? Que nem leão que vai. Não, tem que morrer. Nós vivemos de substâncias mortas. Morreu. Apocalipse 10, de 1 a 7, morreu. É por isso que nós estamos comendo hoje. Porque Apocalipse 10, de 1 a 7, morreu. E quando morre, é escritura que produz vida eterna. Você pode comer aquela palavra. Agora você pode comer. Ela está morta. Pode comer. Deus a matou para servir de alimento para nós. Tem gente que não entende isso, não é? Pois onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Que águia? Esses que um será tomado, outro será deixado. Um será tomado. O que foi tomado para onde? Para onde está o corpo? O corpo é a palavra do dia. No tempo do irmão Brana, a mensagem dele era a palavra do dia, era o corpo morto do dia. Ele tinha matado Apocalipse 10, de 1 a 7. Enquanto não morre, você não entende. Tem que morrer para você entender. O evangelho foi pregado, foi depois que Jesus morreu. Tem que morrer para dar alimento para a igreja. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem de mim alimenta, por mim viverá.
pão da vida, mas ele teve que morrer no físico para poder produzir vida para nós. Apocalipse 10, de 1 a 7, em William Branham, morreu, e nós comemos agora. Apocalipse, o alimento que nós estamos comendo é Apocalipse 10, de 1 a 7. Estamos comendo, estou comendo o alimento do anjo forte, o alimento do 7º anjo, estou comendo os trovões, está tudo Apocalipse 10, de 1 a 7. Estamos comendo, porque Deus matou aquela escritura, deu ao profeta, e o profeta deu como alimento para o povo, para nós. Temos alimentado. Agora é tempo de nós comermos a outra escritura que nós nem sabíamos. Nós nem conhecíamos essa escritura. Apocalipse 10, 8 a 11, nós nem preocupávamos com ela. Mas o dia que Deus pegou e a matou também, Ele matou essa escritura. Quando ela é revelada para você, é porque ela está morta. Ela foi revelada para você. Deus revelando sua palavra para você. É aquela palavra morta. Alguém, não, eu quero uma palavra viva. Tem os dois lados para você pensar. Essa palavra morta, quando você come, faz de você uma palavra viva. Mas você não pode dizer, eu vou comer a palavra viva. Você come esta palavra que foi morta, porque quando João olhou, não podia nem olhar para o livro, Apocalipse 5. Mas no Apocalipse 10, a voz diz para ele, coma. Vá ao anjo forte, toma dele o livro e come o livro. Amém? Isso daqui é profecia do Senhor Jesus. Não é questão nossa, é do Senhor Jesus. O alimento já foi posto à mesa. Amém. Olha outra escritura conhecidíssima. É uma profecia do Senhor Jesus. São João 14, 12. E todo estudante da escritura precisa conhecer o sentido da palavra. São João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele, pode ver que não é plural, aqueles, não, aquele é singular, que crê em mim, também fará, não é farão não, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. A profecia do Senhor Jesus Cristo é que nesse tempo final, no tempo de William Branham, irmãos, eu estou fazendo uma pregação mesclando os tempos do Elias com os tempos de João, os tempos de Elias com os tempos da esposa. Está mesclando esta mensagem. Você tem que ver isso daqui. Não tem um homem, nunca conheci, já li diversos livros, nunca conheci um homem que fez o que William Branham fez. As obras de Jesus. As obras de Jesus. Tudo que foi as obras de Jesus ele fez. Nunca conheci um maior que fez as obras maior que Jesus ainda. Foi Jesus quem disse, alguém disse, como pode um homem, ele quer ser maior que Deus. Não, ele não é maior que Deus. Você tem que identificar o ofício de Deus no seu dia, que filho do homem no tempo de Jesus Cristo não sabia o dia e a hora, mas filho do homem aqui no final revelaria o dia e a hora para nós. Mas nos dias de Jesus, Jesus diz também que não sabia o dia e a hora. Filho do homem, um profeta. Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Agora vem nos dias da voz do 7º anjo, o próprio Jesus diz, quando na voz do 7º anjo,
e ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo. Que era aquele segredo que Jesus não sabia. Cumprir-se-á o segredo, o mistério, daquele dia e hora que Jesus não sabia. Daquele dia e hora que o 7º selo também não expressou. Capítulo 8, verso 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu, por quase. Irmão, e Deus, eu vejo assim, Deus é tão preciso. Ele podia ter falado, haverá meia hora de silêncio. Mas está escrito, quase. Deus é preciso. No que ele fala, quase. Não é meia hora. Aí você vai, no dia que o anjo forte desceu do céu, em Apocalipse 10:1, e manifestou nos Estados Unidos, no Monte Pôr do Sol, quando ele desceu ali, 28 de fevereiro, um calendário gentil, uma data gentia, uma noiva gentia, um nome de Jesus gentil. Tudo aconteceu nesse tempo, 28 de fevereiro, 18, olha bem, por que não dá 30 minutos? Porque Deus diz quase. Se é quase, então é quase. Você vai tomar aquilo ali, como diz a Bíblia. Foi a profecia do Senhor Jesus, profetizando que teria um que faria sinais maiores do que ele fez. O que fez William Branham era um homem, mas o ministério do Filho do Homem estava nele. Jesus pegou água, transformou-a em vinho. Branham, no lugar que não tinha esquilo, disse, haja esquilo, e houve esquilo. Obras maiores. É isso que Jesus falou, aquele que crê em mim. Não é fará mais ressurreição, fará mais cego ver, mais aleijado andar. Não, não é isso. Fará aquilo que eu não fiz. Obras maiores, aquilo que eu não fiz. Agora, eu posso provar para você que Jesus é o Criador. Você vê como é que é a coisa? Mas quando ele estava na terra, no ministério de Filho do Homem, ele não criou. Certo? Ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, transformou a água em vinho. Mas ele não criou. Nos dias de William Branham, o Filho do Homem, Jesus Cristo, em Brana, por isso Jesus é Brana. Entende? Jesus é Brana. Não Brana é Jesus, Jesus é Brana. Nos dias de William Branham, Jesus em Brana disse, haja esquilo, e houve esquilo. Amém. O nosso tempo vai esgotando, né? Mas estamos aqui, já chegando no final. Isso já cumpriu também. Não tem ninguém que fez isso. Ninguém que diz haja. O haja está em Gênesis 1, verso 1. É no princípio, criou Deus os céus e a terra. É ali que está o haja. Lá no Gênesis, no princípio. Agora em Apocalipse, no fim, ele vem com o haja, outra vez. Haja esquilo. Já havia tanto esquilo, mas ali não tinha esquilo. E ele diz, haja e houve. Ele matou. E ele chegou a dizer, bom, não pode ser uma visão, porque visão não sangra. Ele viu que tinha sangrado, matou, levou para casa e comeu. O que era isso? Agora, você sabe que o Branham era criterioso, ele era um caçador. Nos Estados Unidos tem regra, tem os dias de caça, quantos pode matar. Ele só matava aquela quantia que o Estado dizia que podia. Branham era assim, certo?
Então nós estamos falando de um profeta, o outro diz assim, matou animais, vocês estão preocupados com o animal e matando gente aí. Não dá para perceber que aquilo ali era o cumprimento da palavra. Quando ele matou também aquele esquilo, foi criado pela palavra falada. Isso cumpriu São João 14:12. Aquele que crê, aquele é um só, aquele que crê em mim. Amém. E já estamos encerrando. Agora foi ele mesmo que disse, Apocalipse 10, ele disse que nos dias da voz do sétimo anjo, seria revelado os 7 trovões. Deus não mente. A palavra de Jesus Cristo, a profecia de Jesus Cristo é verdadeira. Foi Jesus quem falou aqui em Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, é só ele vai revelar o mistério. Alguém diz, eu quero saber de Jesus. Jesus falou que é o 7º anjo. Como que você quer saber de Jesus quando Jesus diz, não sou eu, é o 7º anjo? Os homens queriam saber de Moisés. Agora não era Moisés, era Jesus. Mas eles queriam saber de Moisés. Não é Moisés, agora é Jesus. Agora eles querem saber de Jesus. Não é Jesus, era Brana. Era o 7º anjo. Nós falamos Brana, as pessoas se arrepiam, mas a Bíblia não mostra o nome, mostra o ministério. É como Moisés e Elias. Moisés e Elias não diz que é Moisés e Elias, os profetas. A Bíblia simplesmente mostra os ministérios. Fará chover nos dias da sua profecia ou fechará o céu para que não chova? Quem fez isso no passado? Elias, pronto. Transformará água em sangue? Quem fez isso no passado? Moisés. Você não tem que discutir com a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Jesus interpreta Jesus. O que Brana diz, Brana interpreta. Não é eu que tenho que interpretar. Brana veio e interpretou. Eu queria interpretar alguma coisa também. Aí Brana veio e diz, você sabe o que significa Brana? Perfeito, perfeição. Muito obrigado, eu não sabia. Quem foi que falou? Gente, Brana interpreta Brana. Essa mensagem que pregamos não é nossa. João interpreta João. A noiva interpreta a noiva. É a noiva. Ela mesma. Ela é a palavra do dia. Ela sabe qual é a palavra do dia. Então aqui encerrando, nós estamos aqui no final da Bíblia. Então, Apocalipse 10, 8 a 11, que nós estamos juntos com o 7º anjo, a hora que ele revela o livro, que o livro torna alimento, mata o livro, nós comemos. Pegamos o livrinho e comemos. E agora estamos aqui encerrando nosso ministério. Agora, eu quero que você entenda isso, pelo amor de Deus, que isso aqui é profecia do Senhor Jesus Cristo. Não é profecia do Osmar, da igreja do Osmar. Isso aqui é lá do Tabernáculo Brana. Não, filho, daqui é Jesus Cristo mesmo. São profecias do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, 16. Podia falar outro, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu, Jesus, olha o profeta aí. Estou falando de profecias do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Você sabia que o anjo era Brana? Você sabia que o anjo é o 7º? O enviado é o 7º. Eu, Jesus, enviei. Ele não é anjo da igreja católica, dos pentecostais. Não, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quando você rejeita a mensagem de William Branham exposta nas Escrituras, o que eu tenho te apresentado agora, profecias, que são profecias do Senhor Jesus Cristo, você poderia dizer, se fosse de Pedro eu não cria, de Paulo também não, porque ele perseguiu, Pedro também negou o Senhor. Muito bem, eu creio neles do jeito que eles fizeram, certo? Eu creio neles.
Eles tinham que fazer aquilo. Nós também já fizemos tanta coisa errada. Eles tinham que fazer aquilo. O problema é que aqui é o Senhor Jesus. Eu quero ver você escapar dele. Certo? Quero ver você escapar dele. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Aí no verso 17, ele fala de nós tudo. E o Espírito e a esposa dizem. Que diz? Vem. Interessante, na era de Laodiceia, irmão Brana, quando foi falar sobre esse parágrafo, ele disse, é o Espírito, o profeta e a esposa. Aqui na Bíblia não tem profeta, mas tem anjo, e o anjo é o filho do homem, certo? Olha para você ver, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Aí quando chega, e o Espírito e a esposa dizem, vem. O irmão Brana veio e diz, é o Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. E quem ouve, você ouviu? Quem ouve, diga, vem. Olha aqui, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso lembra de São João 7,37. Naquele grande dia da festa, Jesus levantou, colocou-se de pé e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Rios d'água viva fluirão do seu interior. Venha a mim. Agora, é o mesmo Jesus no final do capítulo 22 de Apocalipse, mostrando, é eu que mando um anjo para vocês, para ele testificar às igrejas. Mostrando que ainda o povo das 7 eras da igreja, representados pela última era, está na terra. Nós estamos aqui representando as 7 eras da igreja, porque sem nós, eles não são aperfeiçoados. Sem nós, as 6 eras anteriores não são aperfeiçoadas. Amém? Agora, esta é a luz para o tempo que nós vivemos. São profecias do Senhor Jesus Cristo. Por isso foi Jesus que falou do seu nome e foi Jesus que falou do novo nome. É Jesus quem diz, Apocalipse 2,17 e 3,12, é Jesus que está falando. Ao que vencer, eu vou dar um novo nome. Ao que vencer, eu vou dar um maná escondido. Ao que vencer. Então, não é outra, a profecia é do Senhor Jesus. Agora, você esperava que isso ia cumprir quando? Filho, já veio o profeta, já cumpriu, e nós estamos agora com a última mensagem que a graça de Deus proveu para nós para repetir esta pregação. Obrigado, Senhor, por mais esta vez que o Senhor nos dá graça para expor as mesmas Escrituras, Senhor, apenas com um título diferente, que chama atenção, que move o verdadeiro eleito, o verdadeiro cristão, é movido pelo título, profecias do Senhor Jesus Cristo. Não são nossas, nós cremos, nós somos aqueles que creem. Estamos aqui para provar que nós cremos nas profecias do Senhor Jesus Cristo e que estas profecias já cumpriram. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus ganhou depois que venceu, e que ele tem HN, e isso faz parte do nome de Deus. Você sabe que foi revelado, mas só será dado para quem vencer. E quem vence tem nome mudado, só quem tem ganhado é quem vai saber. Jesus é Brana, Jesus é Brana, é o novo nome que ele tem. Jesus é Brana, nós somos Brana, Jesus
agora, não é pra depois. E foi o William Branham que disse, no primeiro selo foi que ele falou: Jesus Cristo, nosso amado, já tinha ganhado quando ele partiu. E Jesus agora é Branham, foi com esse nome que ele subiu. Jesus é Branham, Jesus é Branham, é o novo nome que ele tem. Jesus é Branham, nós somos Branham. Jesus é Branham, eu sou também. Hoje Branham é uma família, e que maravilha é nela nascer. E quem nasce é privilegiado e fica selado com este poder. E já dentro da família Branham a graça emana pra você também. É um filho que foi adotado, não está envergonhado do nome que tem. Jesus é Branham, Jesus é Branham, é o novo nome que ele tem. Jesus é Branham, nós somos Branham. Jesus é Branham, eu sou também. Jesus é Branham,